ministros do Supremo Tribunal Federal normalizaram o expediente de mandar via imprensa recados que interferem no jogo político. Anonimamente ou em entrevistas, magistrados têm deixado de lado o pudor de indicar parcialidade e até de ameaçar quem se opõe às suas decisões. Em um período de cerca de um mês, Gilmar Mendes deu entrevistas a 5 meios de comunicação diferentes: Brasil 247, CNN, Globo News, Agência Brasil e Carta Capital. Mas recados anônimos vindos dos ministros também tornaram-se habituais nos últimos meses em veículos da velha imprensa. Em fevereiro, um ministro não identificado teria afirmado, de acordo com um colunista, que se o ex-presidente Jair Bolsonaro dissesse um ai sobre o STF na manifestação de 25 de fevereiro, seria preso. O mesmo recurso do recado anônimo foi usado no fim do ano passado, durante a discussão sobre a votação da PEC contra decisões monocráticas, aprovada em novembro de 2023 no Senado. O magistrado em questão teria enviado uma mensagem de WhatsApp a uma jornalista afirmando, aspas, "a lua de mel com o governo acabou". Nos jornais de hoje aparece o mais novo recado anônimo, dessa vez endereçado a Bolsonaro e publicado em uma coluna social. Segundo a nota, o ex-presidente pode ser preso pelas noites que passou na Embaixada da Hungria. O recado diz ainda que outra possibilidade estudada por Moraes é a colocação de uma tornozeleira eletrônica em Bolsonaro ou a aplicação de outras medidas restritivas. Silvio, nós temos acompanhado aí alguns colegas jornalistas, dando algumas informações, algumas inclusive ao vivo, uma apuração, o tempo todo com o celular na mão. Estou aqui em contato com o ministro do STF, dando informação de bastidor. A gente tem falado muito assim de ministros do STF falando fora dos autos, e esse contato aí tão próximo com a imprensa e com parte da imprensa, vamos dizer assim, parte da imprensa e de alguns jornalistas. Paula, olha só. 99%. Pois é. Olha só, o jornalista buscar as fontes, ele está no direito dele, no papel dele, no exercício da profissão dele. Ele pode procurar qualquer fonte. Isso faz parte da profissão. O problema é um magistrado da Suprema Corte entender que tudo bem frequentar o WhatsApp de redações o tempo todo. Entender que tudo bem ficar diante de uma câmera. Você citou aqui, por exemplo, um ministro 5 vezes, 5 veículos diferentes. E nós sabemos que tem determinados ministros que têm predileção por dar entrevistas para se manifestar sobre tudo. Falam pelos cotovelos, para utilizar a expressão correta. O ministro Gilmar Mendes dá entrevistas o tempo todo. O ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Flávio Dino acabou de chegar na corte, mas também tem esse perfil de gostar de holofotes e microfones. E isso não faz parte do que se espera de um magistrado de Suprema Corte, que deveria se manifestar somente nos autos. Você acabou de utilizar a palavra parcialidade e, em muitos casos, eles estão antecipando o que pode ser um voto. Eles estão antecipando como é que fica a defesa nessa hora, como é que fica o advogado numa situação como essa. Portanto, é importante a gente lembrar também que nós estamos falando da última corte recursal no Brasil. Porque uma vez condenado pela Suprema Corte, você vai recorrer a quem? Caso da professora. Caso da professora, 71 anos, professora de português, condenada a 14 anos por causa do dia 8 de janeiro. É uma pena muito maior do que traficantes, do que outros criminosos que cometeram crimes hediondos, inclusive. Mas ela vai recorrer a quem? E, inclusive, nesse caso, com o bis in idem que nós citamos tanto aqui, que são casos de dois crimes imputados que se sobrepõem, mas, obviamente, a pena se torna muito mais grave. Então, eu acho que a normalidade, o retorno, o regresso à normalidade institucional na Praça dos Três Poderes, e um dia isso será necessário, porque todos nós sempre defendemos aqui que a Suprema Corte deve permanecer intacta onde está, exatamente aonde ela está, mas sem passar por cima de outros poderes. E, principalmente, essa normalidade passa por uma discrição,
por uma postura diferente dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles têm todo o direito de advogar sobre a causa que bem entenderem, mas desde que eles pendurem a toga e se candidatem a um cargo no Senado ou na Câmara dos Deputados. Porque é na tribuna do Congresso Nacional aonde você pode advogar por causas. É lá onde você pode defender o interesse da sociedade, seja esse interesse qual quiser. Não com uma caneta de juiz, porque, embora não sejam, a maioria não é juiz de carreira, estão ali no papel de magistrado da última corte recursal do país. Uma corte que deveria só guardar a Constituição. Já é muito. Augusto. Quero me queixar da discriminação sofrida por este programa e esta revista. Eles falam para todo mundo, mas não falam conosco. Então, vou reiterar o convite a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, serão recebidos com muita polidez. Aqui nós somos gente educada. Vamos fazer as perguntas que eles estão habituados aí a tratar de assuntos que eles estão habituados a comentar. Não tem problema nenhum. Por que não conversa com a gente? Então, olha aqui, o Gilmar Mendes, ele deu entrevistas para 5. O 6º candidato somos nós. Está convidado, ministro. Posso convidar? Por favor, Augusto. Está convidado o ministro Gilmar Mendes, pode escolher o dia, nenhum problema, tal. Vamos conversar sobre isso. Todos os ministros são bons entrevistados, porque com essa imprensa aí, realmente não adianta nada. Eu conversei ontem com 2 ministros do Supremo. Sempre que eu dirigi redações, cheio de conversar com essa conversinha, eu chamava e falava, vem cá, qual é a tua fonte? Você fala, não posso falar. Falei, como não pode falar? Eu sou o diretor de redação, você não confia em mim? Você acha que eu vou vazar a tua fonte? Eu só quero saber, porque eventualmente posso até te ajudar. Conheço alguém ligado a ela, nunca aparecia nome. Tá, então, brasileiro usa off até para elogiar. Fulano disse que o Lula é bonito, vai viver até os 120 anos e tal. Não quis se identificar. Isso então aí. É a instituição que fala, né? A instituição fala. Isso, o IBGE fala. E o STF, então, esse está falando como nunca. Fora dos autos. Fora dos autos. Piotr. Lembra aquela discussão que tivemos tempos atrás, né, que o PT sempre teve um desejo gigantesco de controlar os meios de comunicação, né? Verdade. O Silvio foi várias dessas reuniões do PT, eles falavam isso, né? Eles não precisam fazer isso porque boa parte desses veículos é assessoria de imprensa, não só do governo, até exageram. Augusto, eu confesso a você que, como jornalista, eu tenho dúvida que tenham falado tanto assim com o ministro do Supremo. Acontece que o que eles falam, fica tão... O Supremo fala, tá bom, deixa andar. O que é pior, porque daí tem uma mentira no meio, né? Tem uma mentira. E aí vamos aqui comentar, por exemplo, supostos entendimentos do Supremo em off, que na verdade nunca foram ditos. Foi só, digamos, um jornalista de veículo, assessor de imprensa mais animado, assim, que sai dizendo coisas que você fala, tá, mas se você juntar o Lé com o Cré, não funciona aquilo. Mas tudo bem. Tomando pelo valor de face, porque de alguma forma isso mancha a imagem do Supremo, e nesse momento está lá o ministro Barroso, que é o presidente da Casa, da Suprema Corte Brasileira, eu vou fazer 2 questões aqui. Primeiro, isso vai entrar na conta dele, porque ele está presidindo uma corte que, neste momento, não está fazendo, como o Silvio citou há pouco, o mínimo que se espera dela. Aliás, que é a obrigação maior dela, guardar a Constituição. A segunda coisa que me chama muito a atenção em todo esse processo é que se o Supremo decidiu de vez virar órgão político, e para isso nós sabemos, você tem que se candidatar, vai lá, se você conseguir votos, você faz o que você quiser. Mas não pode continuar fazendo da forma como está, porque aí o jogo é desigual e a democracia não permite essa desigualdade. Você tem que passar pelo crivo da população. Então, mas tudo reside no primeiro fato. O ministro Barroso,
e todos nós sabemos, ele conhece muito bem o direito. Eu converso com muita gente do direito e pergunto qual é a opinião deles, que são especialistas, se eles realmente percebem notório saber. Todos dizem com muita frequência, inclusive de Gilmar Mendes, discordam do que Gilmar Mendes hoje entende ser a lei no Brasil, discordam de decisões do Supremo, tudo bem, isso é da democracia. Mas elogiam o conhecimento. E óbvio que o ministro Barroso certamente está incomodado com isso, porque ele sabe como deveria ser um Supremo. Aliás, o próprio Supremo tem na história dele como deve ser um Supremo. Daí eu vou me permitir aqui, Paula, porque os ministros adoram citar os membros da Suprema Corte Americana, e a Ana pode deixar aqui em detalhes com muito mais propriedade do que eu, não é esse o comportamento. Se você se mira na Suprema Corte Americana, e o mundo civilizado ocidental faz muita citação à Suprema Corte Americana, por razões óbvias, bom, então você tem que pelo menos copiar também o modus operandi da Suprema Corte. A lisura, a preocupação, o excesso de falar que não existe lá, que existe. Bom, é o que o Silvio chamou de institucionalização. Volta-se às bases do que é realmente uma divisão entre os poderes, a vida harmônica e, claro, não fala fora dos autos, porque daí você vai incentivar jornalista que tem off de tudo, e a gente sabe que não é off com tudo. Essa gente é incontrolável, não confia muito nisso não, hein? Cada um dos ministros eu posso aconselhá-los. Pois é, Ana, partindo do pressuposto de que é legítimo, né, os jornalistas terem as suas fontes, partindo do princípio de que seja verdade aí a relação de alguns jornalistas e veículos com ministros do STF, essa apuração aí constante, preocupa, né, essa questão da parcialidade, muitas vezes da emissão de um juízo de valor e antecipação de algumas decisões que chegarão a eles mais dia ou menos dia, né? E aí eles já estão aí antecipando um entendimento publicamente, usando muitas vezes a estrutura da mídia para isso. E um entendimento que, para o processo desse entendimento, alguns advogados não têm acesso ao caminho para pensar na defesa, nas estratégias de defesa, para discutir com seus clientes. Olha, está aqui nos autos X, então nós vamos partir para a estratégia Y. Advogados não têm acesso aos autos, não sabem o que está acontecendo. Eu sei de advogados que conseguem informações sobre seus processos com jornalistas. O direito de ampla defesa acabou. Isso não existe. Então, nós estamos falando, se olharmos, né, os últimos 15 meses, uma insegurança econômica tremenda, rombo de 230 bilhões, uma insegurança agora também diplomática, as embaixadas estão sendo espionadas, alguém está de olho nas embaixadas. É uma insegurança diplomática, porque é um governo, como mencionamos aqui, que não apenas flerta, mas anda de mãos dadas com grupos terroristas, e a insegurança jurídica. Nós lemos, antes de sabermos que a Latam, por exemplo, enviou a declaração oficial da companhia aérea da passagem do voo do Felipe Martins, nós lemos na imprensa que o Felipe Martins estava praticamente com a delação premiada assinada. Nós lemos isso. Então, quem disse isso? Foi algum ministro? Foi delegado da Polícia Federal? Outros? Né? E, no entanto, essa delação não aconteceu e não vai acontecer porque o Felipe Martins já provou a sua inocência e continua preso. Continua preso, é isso que tem que registrar. E continua preso, porque a base do nosso direito é inocente até que se prove o contrário. O Felipe Martins já provou a sua inocência e continua preso. E tudo vai sendo colocado como os ministros dando de ombros. Nós falamos fora dos autos, nós falamos com a imprensa, se a PGR se manifesta, não interessa o que diz a lei, eu vou me manifestar dessa maneira. Se o Congresso se manifesta em alguma premissa legislativa que cabe exclusivamente ao Congresso, também ministros dão de ombro. Então, estamos falando de insegurança econômica, insegurança social, insegurança jurídica e agora, hoje, a insegurança diplomática.
Eu repito, quais as embaixadas que estão sendo monitoradas? É só a da Hungria? Os ministros sabem de alguma embaixada que está sendo monitorada? A imprensa não se horroriza com nada, né? Eles dão com naturalidade. O ministro Alexandre de Moraes pode determinar o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente Bolsonaro. Mas o que é isso? O que é isso? Veja a afronta, o assinte, a provocação na mera possibilidade. Na mera possibilidade. O Juscelino Kubitschek, quando foi cassado em 64, ele se tornou um dos presidentes mais humilhados, né, aos olhos dos que conheciam a história do Brasil. Porque ele era convocado toda hora para um inquérito policial militar, chama IPM. Era essa a afronta. Um presidente, por que chamar toda hora para mostrar que virou caso de polícia, etc. Com o Bolsonaro, o que ele fez para isso? Colocar tornozeleira eletrônica, isso aí virou uma mania, ou uma doença, é uma coisa doentia, né, para todo mundo. Colocar num presidente, então é porque incomoda demais realmente o fato de ele, fugitivo, ser o fugitivo mais visível do Brasil, sempre com multidões ao redor. Esse é o problema. Silvio, para fechar? Em 30 segundos, Paulo, eu queria repisar um ponto aqui. O Piotr citou, por exemplo, a formação jurídica de determinados ministros do Supremo, e a gente sabe que alguns de fato têm. Nós estamos, neste momento, no país, debaixo da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso. E ele tem uma oportunidade, talvez o ministro Gilmar Mendes, que é o decano da corte, eles têm uma oportunidade de regularizar o processo legal, o ordenamento jurídico que está de cabeça para baixo no Brasil. Nós estamos acompanhando decisões de cima para baixo. O Supremo Tribunal Federal não deveria exercer o papel de juiz de primeira instância, porque é isso que nós estamos vivendo, com uma cartilha de inquéritos abertos que nós sequer sabemos quantos são, os advogados não sabem quantos são, não têm acesso. Por exemplo, o inquérito matriz 4871 completou 5 anos. 5 anos de um inquérito aberto, e isso também vai na contramão do ordenamento jurídico brasileiro. Porque se você não encontra indícios depois de tanto tempo, encaminhe-se ao arquivamento. E não manter um inquérito que é uma verdadeira guilhotina em praça pública contra qualquer um que esteja no espectro da direita hoje no Brasil, qualquer um que não seja lulista ou não concorde com esse consórcio de governança formado pelo Palácio do Planalto e pelo Supremo Tribunal Federal. É uma oportunidade que o ministro Luiz Roberto Barroso tem neste momento e que o ministro Gilmar Mendes, como decano, também deveria incentivá-lo a simplesmente rever esse atropelo do devido processo legal. Uma pessoa, e finalizo, condenada a 14 anos por um ministro do Supremo Tribunal Federal não tem a quem recorrer. Isso está errado. Não tem foro privilegiado, não tem foro de prerrogativa. Não deveria estar lá, deveria estar numa vara de primeira instância.